Boa tarde a todos. Com a proteção de Deus, está aberta a audiência pública para discutir as ondas de assalto nos postos de combustíveis em Itapetininga, na nossa região. Quero começar aí compondo a mesa. Quero chamar aí a Sueli Camargo, advogada, presidente do Sindicato dos Frentistas de Sorocaba e região. Queria chamar também a comandante, a Catarina Aparecida Nanini, Guarda Civil Municipal, representando a Prefeitura Municipal de Itapetininga. Também queria chamar o delegado Aguinaldo Nogueira Ramos, titular da DIG de Itapetininga. O comandante-major da PM Benedito Tadeu. O capitão Ramos está representando como o major Benedito Tadeu. Está faltando alguém? Está faltando alguém? Tá certo? Queria agradecer a presença aí do vereadores Eduardo Prando, Marcos Tadeu Quarentenha, Marcos Silvério. Queria pedir para eles sentarem aqui no lugar dos vereadores. Orivaldo Carvalho, do Sindicato dos Frentistas. Capitão João Paulo, comandante da primeira CC, né? Companhia. Felipe Dibe, Sindicato dos Frentistas de Sorocaba e região. Roniele de Souza dos Santos, Sindicato de São José dos Campos. Nilson de Souza. Escrevi aqui, estou se atrapalhando na letra. Marcelo Silva Teles, dos Sindicatos Bancários. Reinaldo José Custódio, vice-presidente do Sindicato do Sincomércio de Itapetininga. Marcelo Lúcio de Meira, do Sincomércio de Itapetininga e Tatuí, presidente. Daniel Carvalho da Silva, do Sindicato dos Frentistas de São João da Boa Vista. André Luiz Mendes, da Câmara de Vereadores de Itapetininga. Claudinei Pedro Martins, diretor do Sindicato dos Frentistas de Sorocaba e região. Capitão Éder Vieira Bueno, representante da Polícia Militar da cidade de Itapetininga. Gostaria de chamar para compor a mesa também João José de Moraes, do Sicompetro. Para começar, eu queria abrir aí a palavra para a Sueli, 10 minutos. Sueli de Camargo, presidente do Sindicato Frentista. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Meus agradecimentos a todos vocês. Em nome da nossa comandante Catarina, eu cumprimento as mulheres aqui presentes. Em nome do nosso capitão Ramos, eu cumprimento vamos dizer, os homens presentes, né? E aqui ao meu amigo, que muito bem nos acolheu, o vereador Milton Nery, eu cumprimento todas as autoridades presentes. Muito obrigada.
É uma honra poder discutir, debater e conversar e procurar soluções para um assunto tão sério e que tanto medo, tanto pavor traz a nós, trabalhadores, e a toda a sociedade, né? Eu acredito que eu vou começar falando um pouquinho do nosso sindicato. Podemos começar por aí, Cida? Então vamos lá. Vamos levantar aqui, que eu já no frio fico meio engessada. Aí no meio de todo mundo eu já fico um pouquinho mais inibida, viu? Vamos lá. Um pouquinho do perfil aqui da nossa categoria. Nós temos aproximadamente 41.600 e alguma coisa de postos do Brasil todo. 600 mil frentistas, pelo menos oficialmente, né? Sempre ex officio, a gente tem um pouco mais. Na nossa base, das 27 cidades, temos 300 postos aproximadamente e quase 3.200 frentistas, né? Aqui na cidade nós temos 24 postos e aproximadamente 200 frentistas. Entre maio e julho foram registrados 10 assaltos aqui em Itapetininga, num percentual de 24 empresas, né? 10 assaltos, a gente entende que é um número bastante elevado, né? E se a gente fosse fazer uma proporcionalidade, nós teríamos aí, se continuar nessa marcha, já nós vamos chegar aí a 50%. É que nós não fizemos, porque tem alguns estabelecimentos que foram assaltados 2, 3 vezes. E esse é o número que nós temos oficial, que o que acontece na maioria das vezes é que não é feito o boletim de ocorrência. Então a gente não consegue ter realmente o número real das empresas que ocorreram. No dia 13 de maio, o Jardim Bela Vista, lá no Jardim Bela Vista, foi assaltado, levaram R$200. No dia 24, mais 2 assaltos na Vila Rio Branco, R$400, e no Jardim Itália. Até eu queria fazer um comentário com vocês. Nesse posto aconteceu um fato triste. Cada pessoa, cada trabalhador, cada um de nós, isso é muito subjetivo a reação que nós vamos ter, né? Ao ser assaltado, o caixa saiu correndo para a rua com o dinheiro. E não existe nesse posto nada que identifique aqui é o caixa. Quando ele chegou, quando eu falo roubador, eu não uso outro termo, eu uso o termo roubador. Quando ele chegou, no outro frentista ele não tinha dinheiro. O que aconteceu? Porque o moço se assustou tanto, nosso companheiro frentista, que saiu com o dinheiro do caixa. Apanhou, e apanhou bastante. Porque daí ninguém sabia quem era quem era o caixa, quem não era. Então, o problema: tem dinheiro, rouba. Se acontece um incidente ou não tem dinheiro, apanha ou morre. No dia 8 de maio, mais 2 postos assaltados no Jardim Brasil, 230 e no outro R$350. Em 10 de maio, o posto da Marginal do Chá foi assaltado, levado R$600, e um frentista, em razão do susto, passou mal e o SAMU precisou atender. Esse moço tinha, acho que, 1 mês na empresa. Ele se assustou tanto, ele entrou em pânico, ele ficou num trauma só, ele precisou realmente ser atendido e não quis mais ficar. Ele pediu a conta, ele perdeu o emprego dele, porque ele ficou traumatizado. Em 8 de maio, o assalto do posto do Jardim Bela Vista, mais uma vez, né? Um dos ladrões foi preso e com ele tinha uma quantia de R$746. 23 de maio, outro posto do Jardim Bela Vista, a quadrilha foi presa pela polícia militar com uma quantia de R$600. Se eu não estiver enganada, aí houve uma modalidade diferente. Esperaram a troca do turno da manhã. Me parece que foi pela manhãzinha, se é que foi esse assalto, né? Se a minha memória aqui não está falhando. Então, às vezes, não é só à noite. Eles esperam
que fecha o caixa às 2 da tarde, ou às 10 da noite, ou vai trocar 6 horas da manhã, eles sabem onde está o dinheiro, e aí é que eles fizeram. E houve um bom terror nessa manhã. Só que os policiais vão poder contar para a gente, né, como é que foi o terrorismo lá, porque a gente só escuta contar a história, que o frentista nos conta o pavor que passa, né? Dia 29 de junho, outro posto assaltado na Vila Orestes, que me parece que é no bairro Olho d'Água. Que, se a minha informação estiver correta, nesse posto é o 4º assalto. Estou falando de um deles, mas já foram assaltados 4, e teve, não tenho certeza se foi nesse que houve uso de arma. Normalmente os indivíduos preferem assaltar os que têm uma rota de fuga que facilite. Se ele está perto de uma rodovia, um lugar muito escuro, mais ermo, e que dê para eles saírem correndo, isso é muito rápido. Eles roubam em média de R$200, porque é o que está no bolso do frentista, né? Eles utilizam arma sim, e o assalto dura de 2 a 5 minutos no máximo. Isso quando é o frentista na pista. Isso quando ele não pega o gerente lá dentro com a férias do dia, né? Como nós vamos falar, ou do período. Aí é uma outra história. Na realidade, eu só queria falar uma coisa para vocês, que às vezes a gente esbarra no óbvio, né? O posto para ser assaltado não precisa escalar muro, ele não tem muro. Não precisa arrombar a porta, não precisa pular a janela. Ele está lá tanto para entrar como para sair, é uma facilidade total, né? Então fica muito mais fácil. Nós vamos apresentar agora a reportagem da TV Tem? A gente vai apresentar agora a matéria da TV Tem. Queria chamar para compor a mesa também Levi Luiz de Siqueira, diretor e fundador do sindicato. E agora também queria chamar aí para fazer um depoimento aí o frentista Felipe Diebe. Muito boa tarde a todos. Sou Felipe Diebe, sou gerente de posto em Sorocaba há 14 anos. E como vocês viram aí, em um mês aconteceu todos esses assaltos. Imagine eu em 14 anos, né? Não dá para contar todos aqui, senão a gente não vai sair nunca. Mas eu vou relatar o último assalto que eu sofri, que é uma modalidade um pouco diferente dessa que foi mostrada aqui. A minha sala é uma sala no 2º andar do posto. Eu estava trancado na sala e de repente chegou um motoqueiro, tirou da mochila e estourou uma porta de vidro de 3 metros de altura na marreta. Isso às 10 horas da manhã, que já é diferente do que a gente está falando aqui dos assaltos noturnos. Então você imagine eu sentado com a férias do dia de uma véspera de feriado e num posto onde é localizado hoje na avenida mais movimentada de Sorocaba. Então, de repente, uma porta de 3 metros de vidro vindo abaixo através da marreta e logo em seguida a arma apontada para minha cabeça. Eu não reagi, eu não tinha força para reagir em nenhum momento, todo o dinheiro em cima da mesa, e mesmo assim eu fui agredido. Ele me empurrou com o bico da arma, que imagine os senhores que manipulam arma, poderia ter disparado nessa situação, né? Graças a Deus não aconteceu. Levou todo o dinheiro do dia. O assalto durou 2, 3 minutos no máximo. Só que é um negócio que fica para a vida inteira. Acho que talvez já faz 1 ano e meio esse último caso. E eu, como uma posição de gerente, talvez eu consiga falar para os senhores os dois lados da moeda, porque eu também represento hoje o dono, do proprietário do posto, quase ele nem vai. E um dos motivos também é a insegurança. Então cabe a mim, como gerente, fazer alguma coisa para que seja evitado os assaltos, tanto com o gerente quanto o frentista. E nós tivemos que colocar câmera, até no período noturno. Hoje tem um segurança, que é um posto grande. Entendo eu que uns postos menores
não é viável financeiramente colocar segurança. Mas o que fica disso aí é principalmente o trauma, porque é a minha profissão, é o que eu estudei. Imagine quem está lá na pista que sofre isso diariamente. O meu foi um caso, como gerente, 2 casos de assalto mais profundo, assim, que foi invasão de sala, tudo. Mas na pista, se eu for enumerar aqui, eu nem tenho esses dados. Porque, como disse a Sueli, muitos dos assaltos nem são registrados. Hoje a imprensa nem noticia mais um assalto a posto. De tão comum no jornal, ele nem é rodapé de página mais, de tanto assalto que tem. Porque senão todo dia vai ter a matéria repetitiva. E chega uma hora, qual que é a arma do frentista para reagir a tudo isso? A única arma que nós temos é o dinheiro. Só que agora o proprietário do posto fala, mas não pode ficar com tanto de dinheiro. E daí o frentista vai dar o quê? Ele não tinha, ele apanhou. Como colegas meus da minha rede, em Araçoiaba, também apanharam, porque não tinham dinheiro. E como que a gente pode fazer? Eu não sei, eu já não sei mais. Então, lá em Sorocaba, a gente, em parceria com a Polícia Militar, chamando, que nessa parte eles são bem maleáveis para conversa. O meu posto, por exemplo, virou um ponto de parada da polícia. Depende da hora do dia, vai ter uma viatura lá parada, que eles têm essa rota de parada, depende do bairro. É uma das formas, mas não inibe, porque às vezes a polícia acabou de sair do posto, o ladrão entra. Então, eu acho que todas as experiências, se a gente fosse relatar, a maioria das pessoas que trabalham em posto nem tem coragem de vir aqui, ou de falar na televisão, porque não aguenta mais. E eu posso dizer, com toda certeza, que os assaltos feitos nesses postos que foi demonstrado em Itapetininga, a maioria é a mesma quadrilha. Pode trocar piloto de moto, pode trocar o garupeiro, mas eles com certeza são a maioria, são os mesmos. E assim, em Sorocaba, por ser uma cidade um pouco maior, ter um maior número de postos, teve uma época, um pouco antes dessa crise que afeta o nosso país, que a gente chegou até a gravar na TV Tem, porque não tinha frentista suficiente. Hoje está sobrando currículo, mas decorrer de outros problemas do país. Mas na época, a gente tinha que anunciar a contratação de frentista. O que hoje sobra, né? Mas na época tinha que anunciar. Por quê? Por que o cara vai trabalhar no posto lá 7h20, vai tomar uma arma na cabeça, pôr em risco a vida dele, sendo que ele vai procurar outra coisa? Então, eu acho que a união entre os empresários, entre os colaboradores de cada posto, entre as polícias, é a única solução, é a única coisa que a gente pode tentar diminuir. Acabar, acho que vai ser difícil, mas pelo menos se a polícia puder fazer, vamos fazer uma ronda Zona Sul, Zona Leste, vamos fazer um ponto de parada dentro dos postos, já diminui. Eu acho que faz parte. Os empresários, a estação de câmera, se puder colocar um segurança particular, é bacana também. Até mesmo a iluminação no posto. Até mesmo a gente sabe que tem postos que diminui a iluminação para pagar menos. E o ambiente favorece o criminoso. O ambiente favorece. Seja ele pelo bairro, seja ele por qualquer outro tipo de coisa. Então, eu, como experiência de inúmeros assaltos, sendo 2 muito, muito graves, com metralhadora, com tudo, eu deixo aqui a minha opinião. Para mim voltar a trabalhar no posto, normalmente foi muito tempo. Eu acredito que foi aí pelo menos um ano e pouco, para você voltar ao seu ritmo normal. Porque imagine eu trancado na minha sala, eu achei que estava total segurança. E aconteceu o que aconteceu. Imagina os meninos que estão lá na pista, vulnerável, e até mesmo para os clientes, porque tem caso que não foi relatado na TV, que acaba sobrando para quem está ali abastecendo. Então, primeiro de tudo é agradecer ao espaço dado para levantar um assunto tão grave, tão sério que compõe. Então, eu acho que qualquer coisa que seja feita
vai servir de melhora nessa questão. Então, espero que a partir de agora a gente possa trabalhar em conjunto, todo mundo, tanto o sindicato que está aí querendo ajudar os seus funcionários, quanto a polícia, quanto aos políticos, que esse é um assunto que abrange todo mundo, toda a população. Então, acho que da minha parte é só isso. Muito obrigado. Queria chamar também mais uma matéria aí dos frentistas. Meu nome é Nelson Custódio da Silva, eu tenho 48 anos, sou casado, tenho 2 filhas e trabalho em frentista há 7 anos. Eu já fui assaltado 13 vezes. A maioria das vezes é moto, às vezes também, além desses 3 assaltos, já fui assaltado várias vezes pessoas que vêm a pé, com faca e arma. E geralmente, quando vem a pé, não é só uma pessoa, não. Geralmente é 3 pessoas ou 4 pessoas. Motoqueiro, geralmente, quando vem, eles vêm para bem encostado na ilha. O motoqueiro ele não vem sozinho, sempre vem o cara que está atrás, que é o garupeiro, geralmente é ele que assalta. E já fui também assaltado de carro de passeio também. Geralmente quando vem de carro de passeio também, não é uma pessoa só que vem, às vezes vem 2 ou 3 pessoas dentro do carro. No máximo é raro, no máximo é dinâmico, no máximo não dá nem 1 minuto, não chega. Só o último, o 12º assalto que eu tive, esse daí foi mais longo, que esse assalto que foi mais longo, que os rapazes pararam para tomar cerveja, desceram 2 do carro, começaram a tomar cerveja. Daí o carro começava a dar a volta na pista para acabar o movimento. Depois entre um deles saiu, começou a ligar o celular, daí o rapaz veio, já entrou no posto, daí a hora que o rapaz do carro veio, parou no posto, esse daí que parou no posto, daí o rapaz que já estava tomando cerveja, já pegou a arma 38 dele, já sacou na minha cabeça, já saltou, enquanto o outro foi do caixa revirar as gavetas e jogou o dinheiro na pista. E o outro que estava no ponto de ônibus veio correndo, já entrou rápido no carro. Esse foi o mais demorado. Esse daí eles ficaram observando o movimento do posto. Esse daí levou mais ou menos uns 10 minutos. Mais ou menos. Lá onde eu trabalho, lá é 2 tipos de caixa que tem que fazer. É 2 fechamentos de caixa. O que seria, em primeiro lugar, geladeiras que ficam lá fora, que seria a conveniência. Esse é o caixa que eu tenho que fechar primeiro. Depois, o segundo caixa, que é o caixa da pista. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando na pista, ao mesmo tempo que eu trabalho na pista, também faço parte de trabalhar as vendas da geladeira. Geralmente eu trabalhando sempre sozinha nesse horário, que às vezes eu tenho acompanhante, às vezes fica até meia-noite e pouco, e no máximo 1 hora a pessoa vai embora. Vai embora, o que acontece? Daí eu fico sozinho no posto até às 6 da manhã, e depois desses intervalos, tipo assim, 1h30, daí começa esse assalto, 1h30, depois de 1h e pouco em diante começa os assaltos. Às vezes vai até 3 horas da manhã, às vezes. Já chegou uma vez que ele é assaltado na virada do caixa também. No máximo que leva em média 250, 300 reais no máximo. Só o último assalto que eu tive, que esse que deram a volta, tudo, que levou a mais, uns 400 e pouquinho, por causa que eles estavam tomando cerveja, essas coisas, que ficaram observando o movimento.
Polícia? Não, a primeira coisa que eu faço, eu ligo para viaturas. Daí eu ligo para a polícia militar, daí a polícia militar demora às vezes um pouco para vir, daí enquanto nesse intervalo ligo para o dono do posto. Daí o dono do posto, a primeira pergunta que ele vem, pergunta quanto que levou. Daí eu faço, depois que terminei de fazer o boletim de ocorrência, fora o meu expediente, daí eu tenho que ir lá na delegacia, abrir outro boletim de ocorrência para mandar para o posto. Eu fico muito receado, eu fico muito nervoso, eu fico desesperado, eu fico chateado por causa de você acaba tendo, não tem mais aquela segurança que você trabalha como antigamente trabalhava. Você tem medo? Eu tenho medo, por causa que você não sabe o que vem de trás de você depois de passar umas horas das altas horas da noite, então eu tenho medo. Eles ficam muito tristes, né? Ficam chateados, porque a gente não sabe se a gente sai de casa para trabalhar e não sabe se você vai voltar vivo para casa. Então, por isso que hoje eu estou aqui, para eu poder, não só por causa disso, mas por amor aos companheiros de trabalho, por amor ao trabalho dos amigos e as amigas que trabalham dentro do posto, sendo casado ou não sendo casado. Então, eu estou aqui para ajudar o próximo, porque hoje é eu que estou aqui, amanhã pode ser outro companheiro que vai estar aqui. Queria chamar agora aqui a psicóloga a Regina Maria Soares Mendes de Souza, que vai falar um pouquinho do trauma aí dos frentistas com os assaltos. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, feito para estar com vocês nessa tarde, discutindo uma questão tão importante, que é o efeito um pouco, ou o trauma que tem uma situação do assalto, de quem passa pelo assalto. A gente viu ali na declaração, que quando essa pessoa passa por essa situação, a primeira preocupação, é quanto levaram, na maioria das vezes. Isso me lembra um pouquinho assim quando o filho bate carro, e alguém liga contando se o filho sofreu um acidente, a preocupação maior não é se o filho se machucou, mas o carro estragou muito. A gente tem muito essa preocupação no primeiro momento com o aspecto material. E eu acho que é tão importante a gente observar que o frentista é uma pessoa que atrás dele tem uma família, atrás dele tem filhos, e que, num primeiro momento, a preocupação com o relato da ocorrência, quantos eram, você reconheceu, a questão de tentar encontrar quem cometeu o assalto naquele lugar, e pouco se pergunta como é que ele se sentiu ou como ele está se sentindo. Então, eu fico imaginando, assim, acho que todos nós podemos imaginar, numa reação onde você tem o risco iminente de morte, porque você não sabe se aquela pessoa que chegou ali vai te dar um tiro, vai te dar uma facada. Naquele momento onde a necessidade de sobrevivência fala mais alto, a gente tem determinadas alterações no sistema nervoso central, pela descarga tanto do cortisol como da adrenalina, que faz com que ou a pessoa paralise ou ela saia correndo. E os danos que isso traz ao longo do tempo tem uma variação de pessoa para pessoa. Um evento traumático como esse, onde você teve a sua vida em risco, você pode desenvolver ao longo do tempo determinados transtornos, como transtorno de pânico, como depressão. A pessoa, muitas vezes, ela tem o chamado flashback. Eu acho que quando as pessoas relatam ou contam, é uma questão voluntária. Mas existem alguns aspectos que são extremamente involuntários, que é a questão da pessoa estar levando a sua rotina e, de repente, ela começa a se lembrar daquela situação, ela tem pesadelos à noite,
ela tem um distanciamento afetivo, ela acaba perdendo o interesse pelas coisas, ela acaba se afastando um pouquinho do convívio social. Muitos acabam pedindo demissão do seu trabalho em função de não querer reviver de novo esta situação. E muitas vezes o olhar para esse funcionário, né, ele falta no sentido de qual é o cuidado emocional, qual é o suporte emocional que é dado para essa pessoa que passou por essa situação. Quando a gente é assaltado em casa, né, e a gente não está, quem já passou por essa situação, ainda que não estejamos em casa, o fato de você ter tido a sua residência invadida, alguém ter mexido nos seus pertences pessoais, essas pessoas que não ficaram com a arma, com 38 na cabeça, com a metralhadora na cabeça, né, que falaram graças a Deus que eu não estava em casa, elas passam ainda muito tempo, né, inseguras dentro da sua própria residência, né? Elas acabam não dormindo direito, elas acabam não se alimentando direito, elas têm insônia durante a noite, que é uma coisa que, digamos assim, seria numa proporção um pouco menor do que essas pessoas passam no seu ambiente de trabalho, né? Numa proporção muito maior, a consequência e a sequela que deixa, se ela principalmente não for cuidada depois desse episódio. A questão de recuperar o dinheiro, né, da questão do prejuízo que trouxe para o proprietário, são coisas importantes, né? Mas existe uma coisa muito maior do que isso, né? Existe aquele ser humano, né, que pode ter a sua vida interrompida ou não. Ainda que não tenha a sua vida interrompida, ele pode ter a sua trajetória pessoal, afetiva, comprometida em função do fato de não ter sido cuidado. Então, quando a gente pensa nisso, qual é a rede de apoio que o município de Itapetininga, na área de saúde, possui para atender essas vítimas de assalto na cidade? Se isso até então não foi pensado, porque talvez o índice, a incidência, as ocorrências em relação a isso não eram muito altas, até porque a cidade de Itapetininga é uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo, né? Não sei o ranking, mas era a 6ª cidade mais segura do estado de São Paulo. Não sei se isso acontece ainda. Nós tivemos um assalto a banco com metralhadora, coisa de cinema aí um tempo atrás, aí, né, no centro da cidade, na hora do almoço. Então, a gente precisa começar a pensar realmente, talvez, nessa questão da prevenção, né? Quantos assaltos vão continuar acontecendo porque a gente aí sim tome uma providência efetiva de proteger os trabalhadores, né? O que a gente pode fazer hoje para dar um suporte para essas pessoas? Elas podem até estar trabalhando, né? A gente, quem tem acesso a um tratamento psicoterápico, né, que pode fazer terapia, que pode procurar um profissional da área de saúde para cuidar do seu trauma, provavelmente consegue ter uma vida emocional saudável. Mas a maioria das pessoas não procuram, né? Porque, tá tudo bem com você, você não morreu, então não tem problema nenhum, né? Não te cortaram, você foi no hospital porque só teve um nervosinho aí, então isso é coisa que passa. Às vezes uma exigência que essa pessoa já volte, né, para o trabalho logo no dia seguinte. O quanto a gente vai ter que olhar para isso, porque se a gente não cuidar, a gente vai estar fabricando, na verdade, uma doença mental. Então, se você percebe que o funcionário, né, ele está faltando ao serviço, se ele se queixa de que ele não está se sentindo bem, se ele perde um pouco o interesse pelas suas atividades, né, a gente já tem que começar a pensar que ele está desenvolvendo, sim, uma sequela dessa situação traumática, né, que para ele organizar tudo isso, ele não precisa só relatar como é que foi esse assalto, mas ele precisa ter um suporte adequado, né, com um profissional especializado, para que ele consiga dar um outro sentido para essa experiência, que ele possa falar do medo que ele sentiu, né? Eu acho que quando eu ouvi a fala, né, a sua fala aqui, onde eu estava, eu senti o quanto você estava, ao relatar, revivendo essa experiência, né? E provavelmente sentindo talvez a mesma sensação que você sentiu quando aquela pessoa ameaçou você. Todos nós somos vulneráveis, todos, né? A pessoa que acha que não é vulnerável, né, ela corre um risco muito maior porque ela acaba se descuidando. Mas o elemento surpresa de você estar trabalhando, de você estar tranquilo e ser surpreendido, né, por um ato de violência, e o ato de violência não só o aspecto físico, mas o aspecto emocional, e ninguém se preocupar com isso, né, depois que acontece,
a gente agrava muito a situação desse funcionário. E as doenças ocupacionais e laborais que acabam afastando esse funcionário do trabalho, talvez não de imediato, mas ao longo da sua trajetória profissional, né, também é uma responsabilidade nossa de cuidar. Ele precisa de suporte, ele precisa de apoio, ele precisa de um grupo de ajuda, ele precisa falar das emoções dele, do sofrimento que ele viveu, né? Aquele senhor aí do vídeo, né? O relato dele é um relato meio fragmentado, né? No sentido de como é que ele emenda, como é que ele entende tudo isso, né? Como é que ele resolve situações dentro dele, porque muitas vezes ainda vem a dúvida, né, de que ele facilitou o assalto. Isso é uma coisa bastante comum também, né? Se é no banco, será que o vigia do banco não conheceu o assaltante, não facilitou, não contou, não mostrou, não colocou o horário que entrou mais dinheiro no caixa? Então, esse funcionário, ele sofre uma pressão psicológica muito grande, né? E muitas vezes ele é só um trabalhador, ele não tem relação direta com aquilo que lhe aconteceu. Ele é tão vítima quanto o proprietário do posto que teve o seu prejuízo material. Então, quando a Cida me ligou, né, e para falar um pouquinho do estresse pós-traumático, que é um transtorno que vem justamente logo após você vivenciar uma situação de violência, ou que alguém da sua família tenha passado por uma situação de violência, onde a sua vida ficou em risco de morte. Sintomas, né? Esse flashback, esse ficar revivendo, o distanciamento afetivo, a falta de motivação, pesadelo, insônia, muitas vezes esse desânimo, né, que a pessoa às vezes tem de não colaborar muito, de não participar muito, de se esquivar, de fugir, são já sintomas, né, de que o trauma foi estabelecido. E se não reorganizar, aí os transtornos se tornam mais graves. Por isso a importância de a gente estar atento. Então, até como sugestão aqui, vereador, né, junto à Secretaria de Saúde, talvez quem seriam os profissionais de referência, né, na Secretaria de Saúde, que essas vítimas pudessem procurar, né, que elas recebessem o apoio e a ajuda necessária, né, para que reparasse de alguma forma esse dano instalado. Então, num assalto não existe só o dano material, existe o dano material e muitas vezes ninguém olha para isso, né? São pessoas que precisam do suporte emocional para conseguir continuar cuidando da sua família e continuar sendo proativo na sociedade. Então, era mais ou menos isso que eu queria estar colocando para vocês e eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Queria chamar agora a Sueli, presidente do Sindicato dos Frentistas de Sorocaba, para apresentar algumas propostas. Nós pensamos em alguns projetos para serem pensados, refletidos, discutidos, né? E é óbvio que outros surgirão aqui, né? Que é por isso que nós estamos aqui, para podermos unir e tentar achar saídas. Um projeto que obrigue as empresas a terem no estabelecimento câmera de monitoramento que façam a cobertura do local, com atenção especial para o caixa, um DVR, deve ser no mínimo de 10 dias e todo o material gravado deverá estar disponibilizado para os órgãos competentes realizarem a apuração e delitos que vierem a ocorrer. E que realmente tenham alta tecnologia, funcionem e que não sejam cegas, que sejam equipamentos que funcionem realmente. Que os postos sigam um padrão de iluminação com lâmpadas de LED, oferecendo mais segurança para os frentistas e a população em geral. Que seja instalado equipamentos de segurança como cofres inteligentes e de sucção e que a Prefeitura realize estudos para implantar na cidade de Itapetininga o chamado radar inteligente que possa identificar veículos ladrões. Nós podemos dizer assim que as lâmpadas de LED vai ser um custo muito alto trocar todas as lâmpadas que estão ali, mas ela mesma vai gastar muito menos e se autopaga, porque a economia burra. Ficar pagando luz, ao contrário, nós temos que ter uma iluminação muito melhor. Esses cofres inteligentes e de sucção são espetaculares, porque o dinheiro não fica mais na pista,
E não adianta ir lá bater no gerente, querer quebrar a sala do gerente ou do proprietário, que não vai ter dinheiro, já está no cofre, né? O importante é estarmos aqui todos unidos, discutindo uma questão tão importante, e só com essa união do sindicato que representa os empregados, do sindicato que representa as empresas, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, de todas as instituições, da Secretaria de Saúde, que está aí, porque realmente a maior vítima é o trabalhador. E ela não tem um acolhimento sequer, ela não tem um encaminhamento. E na maioria das vezes ela precisa saber o que ela tinha que não ter feito, o que ela podia fazer, o que ela podia não fazer. Eu acho que desta união de todos nós aqui, e principalmente como tem coisas aqui que são institucionais, eu peço a ajuda de todos vocês para que a gente crie condições e regramentos, para que a gente saiba como melhorar, o que podemos fazer, o que não devemos fazer, e só com a união. E agradeço desde já à casa que nos acolheu, aos vereadores, ao nosso vice-presidente, à polícia, a todos que aqui estão. Já estou agradecendo antecipadamente, porque é um assunto de muito debate, ele só começa aqui. Eu acho que nós temos muito campo, e peço ao doutor João José, que está aqui representando o sindicato patronal, a real importância da participação dele, porque ele é vítima também. O consumidor é a vítima, está ali. Em Sorocaba nós tivemos uma gestante que estava abastecendo, vítima de um sequestro relâmpago. Se vocês entrarem aí na internet, nós vamos achar questões assustadoras. Esses dias teve uma... Como é que a gente chama quando o pessoal começa a roubar lá? Um arrastão dentro do posto de gasolina. Não é possível, né? Porque não é aquilo que a gente fala, não tem porta, não tem janela. Então, eu peço a vocês, tão sensíveis, que vieram dispostos, né, a discutir isso, que nos ajudam, se unem ao sindicato, aos trabalhadores, porque essa é só a primeira audiência, porque nós temos muita coisa para conversar. Muito obrigada, gratidão. Queria aqui abrir a palavra para o João José de Moraes, do Sindicato Patronal. Primeiramente, boa tarde a todos, agradecer a presença de todos, em particular o convite feito pela doutora Sueli, a pessoa de quem saúde e cumprimento todos os presentes. Vice-presidente Levi, tão brilhantemente exerce a função de vereança nesta casa. Muito nos honra com a luta e a labuta diária em prol dos cidadãos itapetininhos. Falar depois das palestras proferidas, das palavras da doutora Regina, doutora Sueli e do ilustre Felipe, que ilustra a dificuldade de se labutar nesse momento no Brasil, notadamente nos postos de gasolina, fica até difícil de pontuar, mas eu não sou patronal, eu sou um advogado que defende os empregadores dos postos de gasolina que labutam juntamente com os frentistas. Ultimamente eu não tenho visto muita distância entre o empregador e o empregado quando envolve essas questões. Eu vi, senti dono de posto de gasolina chorar porque de um frentista ter apanhado de usando a palavra da doutora Sueli, para não usar a palavra que ele usou e nem cometer o erro, roubador. Ele chegou a me sugerir, falou: doutor, posso trabalhar só com cartão de crédito? Botar um anúncio aqui no meu posto? Só vou trabalhar com cartão de crédito. O que seria o próximo passo do roubador diante de uma atitude como essa? E a gente vê que não é à noite, não é de dia, não é o posto mais claro, não é o posto mais escuro. Eles não têm mais escolha. Parece que eles estão passando e falam: é aqui, é ali.
Por isso que iniciativas como essa de hoje são muito bem-vindas e por isso que eu me coloquei à disposição de vir aqui também fazer parte dessa reunião. É lógico que os empregadores estão tão preocupados quanto os seus empregados, pois deles dependem e neles confiam, né? Tanto que procuram medidas, procuram colher as informações, repassar essas informações aos policiais, aos que são os guardiões da segurança e os responsáveis pela segurança, passando a imagem, colhendo, enfim, passando todos os subsídios para que os ladrões ou roubadores sejam prontamente identificados, detidos e que essas ações sejam coibidas e diminuídas, né? Mas me parece que em Itapetininga a resposta da Polícia Militar e Civil tem sido muito rápida na identificação e prisão desses meliantes. Felizmente, isso demonstra que a parceria existe, né? E eles estão sempre muito prontos. Não sou eu aqui a querer fazer o papel de acusador ou defensor dos policiais militares, a quem eu sou muito grato, sempre que precisei, fui prontamente atendido. Mas eu acho que Itapetininga, essa onda, não se sabe dizer, não se tem o motivo aparente, eu não sei, mas talvez seja o contexto nacional, né? Agora, ações como a doutora Regina propôs, eu acho que são muito bem-vindas, né? Que envolvam aí, principalmente os poderes legislativo e executivo do município, para que se dê um tratamento efetivo enquanto essa maldade não seja execrada da nossa sociedade. Obrigado, estamos à disposição de vocês. Obrigado, Sueli, obrigado a todos. As escusas é que eu não sou muito afeito à palavra, eu gosto de escrever, então desculpe de algum lapso aí, doutor. Gostaria de chamar agora a comandante da Guarda Municipal, Catarina. Está aberta a palavra. Senhor vereador Milton Nério, o qual eu represento, cumprimento toda a Câmara Municipal de Itapetininga e as autoridades presentes nessa mesa, a todos os participantes, a Sueli, o qual representa o Sindicato dos Frentistas, e eu cumprimento a todos aqui, e a todos os demais presentes, boa tarde a todos. O Felipe, ele fez uma abordagem muito importante, como todos os demais representantes aqui. Nós percebemos que não somente na cidade de Itapetininga, como toda a região, estão acontecendo diversos problemas relacionados aí à segurança pública, né? E nós vemos também que, principalmente na nossa cidade, um grande trabalho efetivo feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, o qual dá uma resposta rápida à sociedade. Então, nós verificamos a seguinte situação. A segurança pública, ela é um dever do Estado, mas se não houver uma somatória de pessoas envolvidas na solução dessa problemática, um único órgão sozinho de segurança pública, ele não conseguirá resolver o problema da sociedade. Então, aqui na cidade nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Guarda Municipal, a qual esses órgãos de segurança, no dia a dia, fazem os seus patrulhamentos preventivos, fazem as suas investigações para as elucidações dos atos criminosos, mas se não houver da parte patronal também uma somatória de esforços, nós teremos esse problema consequentemente nos próximos meses aí, porque esse serviço de abastecimento, os postos de combustível, como vocês mesmos falaram aqui, nós temos 27 postos na cidade, dividido em vários pontos. Então é muito difícil você saber a hora, o qual e quem será o próximo alvo, porque existe a rotatividade de dinheiro e as pessoas que ali vão em busca de pequenas quantias ou grandes quantias. O que eles conseguirem colher naquele momento vai ser de lucro. Então, há necessidade, sim, da implantação de mecanismos para reforçar a segurança desses locais, até mesmo como uma tentativa de inibir esses atos.
Então, é necessário uma somativa de esforços dos órgãos policiais, que já estão trabalhando, dos órgãos empresariais, na forma também de orientar os profissionais, para que tenham uma ação aí de forma a privar, né, a defender a sua vida desses atos criminosos. Então, eu acredito que essa audiência pública é um primeiro passo para abrir a discussão e, diante disso, todos os órgãos eles vão ouvir, nós vamos falar e, assim, chegar numa medida plausível para, então, tentar diminuir esses atos que vêm acontecendo na nossa cidade. Tá? Então, agradeço ao convite desse momento aqui, que nós possamos aí contribuir para melhorar a segurança desses profissionais. Muito obrigada a todos. Queria chamar agora, representando aí a Polícia Militar, Capitão Ramos. Está aberta a palavra. Boa tarde a todos. O vice-presidente dessa casa aqui, o vereador Milton Neri, em nome da equipe local, cumprimento a todos os demais. Doutor Sueli, doutor João, doutor Adinaldo, colega nosso, Catarina também, demais presentes, nossos colegas da Polícia Militar, Capitão João Paulo, comandante da 1ª Companhia, Capitão Hélio Bueno, comandante da 3ª Companhia, que também são responsáveis pela área territorial de Itapetininga, né? Nossos agradecimentos aí a nome de todos. A Polícia Militar, para esclarecer, ela, o 22º Batalhão, que responde pela área de Itapetininga, também responde pela área de 13 municípios, né? Entre os quais Tatuí e Boituva, que são sedes de companhia. Atualmente a área do batalhão responde com uma área de 600 mil pessoas, né? E todo esse efetivo da Polícia Militar tem que atender a necessidade de todos esses municípios. Logicamente, essa onda de assaltos que aconteceu aqui em Itapetininga, voltado à categoria dos postos de gasolina e sendo vítimas diretas os frentistas, chama a atenção. Mas logicamente a Polícia Militar, ela está atenta, ela vai atrás, ela vai buscar e vai prender os autores. E tem feito isso, certo? Do começo do ano até meados de junho, foram 17 roubos em postos de gasolina. Desses 17, a Polícia Militar prendeu 7 infratores da lei. E desses 7 infratores da lei, com certeza, auxiliou o trabalho da Polícia Civil na identificação e o iniciamento nos seus inquéritos referente aos demais roubos praticados. E isso contribui para a redução desse tipo de delito aqui no município, certo? Lembramos também que no município de Tatuí tivemos um latrocínio, um crime grave contra um frentista. Tivemos também em Itapetininga no ano passado uma tentativa de latrocínio que vitimou um frentista também, que deu um tiro no rosto, certo? E nessas duas ocasiões, tanto o trabalho da Polícia Civil quanto da Polícia Militar resultou na prisão dos autores, certo? Então a Polícia Militar, tanto que eu venho aqui também já falar em nome do Dr. Aguinaldo, aqui, que representa a Polícia Civil, estamos trabalhando, estamos correndo atrás, estamos empenhados em localizar os autores, proporcionar segurança, realizar o policiamento preventivo e, quando na iminência da prática de algum crime, agir, certo? A Polícia Militar não fica 24 horas por dia atenta nos 645 municípios do estado de São Paulo, e aqui em Itapetininga não é diferente, né? Eu comando a companhia de força tática aqui do batalhão, atualmente estou na função de coordenador operacional, então a gente tem uma experiência de rua no sentido de conhecer a situação, tentar compreender como ele é praticado e, com o auxílio da comunidade, a gente chegar a procurar minimizar os efeitos dessa insegurança. É certo que em nenhuma localidade vai haver uma abstenção total de crimes, né? Sempre vai haver algum delito. Assim como há o roubo a postos de gasolina, também há roubos a banco, há roubos a comércios, né? Há roubo a transeunte, né? Hoje o maior volume de roubos aqui no município é roubo a celulares, roubo de transeuntes, né? E a Polícia Militar tem que trabalhar voltado para todos esses crimes, né? A gente volta nas ações conforme a prática dos delitos. Chama a atenção aqui do que já foi falado, o Felipe, que é gerente de postos de gasolina, sobre um assunto sobre subnotificação, bem lembrado pela doutora Sueli,
subnotificação das ocorrências. O que seria isso? Muitas vezes o frentista ele é alvo de um roubo e por algumas questões ele apenas comunica aquele fato à polícia militar, mas quando é necessário o registro do fato, praticamente não ocorre. Ele não vai registrar o fato. E embora se transforme em um número, o registro do fato para a polícia militar é importante para a gente poder direcionar as nossas ações. A partir do momento que há subnotificação, que não é informado o que está acontecendo na nossa área, a gente não consegue dinamizar isso, otimizar isso e direcionar nossas ações para promover o policiamento preventivo, certo? O Felipe lembrou aí que lá em Sorocaba, em Araçoiaba da Serra, há uma parceria com a Polícia Militar e que em determinadas situações a Polícia Militar efetua pontos de estacionamento próximo aos postos de gasolina. Aqui em Itapetininga também é feito, mas não é possível permanecer 24 horas. Não é possível, não é viável, porque a área territorial de Itapetininga é muito grande. Nós temos a área rural também, que é importante a gente também estar lá. Só que nós sabemos que nosso efetivo ele não é o maior possível, gostaríamos que fosse maior, mas ele é o necessário para realizar esse policiamento. Então nós temos um Copom, uma central de operações, que hoje o seu atendimento foi centralizado para Sorocaba. Então quem liga para o telefone 190, ele vai ser atendido em Sorocaba, onde vai receber o atendimento, vai ser cadastrada a ocorrência e vai ser despachado para as viaturas da área, certo? Essa centralização para nós é muito importante. Isso vai permitir que a gente tenha um controle maior de toda a nossa área aqui da área do 22º Batalhão, que abrange 13 municípios, lembrando, certo? Então a Polícia Militar, ela atua, ela procura corresponder aos anseios da comunidade. Estamos sempre prontos a agir, estamos à disposição de todos os órgãos, dos sindicatos, desta Casa de Lei, dos vereadores aqui presentes, da comunidade, para discutir o assunto, né? Me chama a atenção um assunto desse, importante para uma categoria, em que aqui nós temos duas vítimas, sejam os patrões e sejam os empregados, em que a gente vê um plenário quase vazio. Isso aqui deveria chamar a atenção da comunidade. A comunidade tem que estar aqui para ouvir, para dar sugestões, para procurar os seus vereadores eleitos, para dar sugestões e para isso virar ações efetivas. A gente não pode ficar apenas na conversa, a gente tem que ter ações concatenadas, coordenadas, para que a gente possa chegar a um denominador comum, que a gente possa produzir um efeito positivo, certo? O último roubo aqui em Itapetininga ocorreu no dia 29 de julho, semana passada, um posto de gasolina. Mesmo modus operandi. 2 indivíduos de uma moto abordaram o frentista e levaram pouco dinheiro, certo? Então, é um tipo de delito que é fácil para o criminoso praticar, por algumas questões logísticas, né? A proximidade dos postos em vias de fácil fuga, né? Próximos de rodovia, o horário desses trabalhadores, às vezes, não criticando, mas o horário que a gente verifica dessas ocorrências normalmente é depois das 22 horas, ou seja, é um horário em que há pouca circulação de pessoas, há pouca circulação de veículos, e isso facilita a ação no marginal, facilita muito a ação no marginal. Talvez se fosse o caso do sindicato patronal, sindicato dos empregados, conversarem a respeito. Dependendo da viabilidade econômica, logicamente, os postos têm que ter uma finalidade econômica, tem que trabalhar para produzir, poder pagar seus funcionários, pagar suas contas, mas tem que ver a viabilidade, se não é o caso de se repensar alguma coisa nesse sentido, certo? A colocação também de cofres de sucção, que é isso que é o nome, não sei se é o nome técnico correto, é interessante para que se faça sangria dos caixas, embora o frentista tem que ter pouco numerário para fins de troco, mas é uma forma de minimizar o prejuízo da empresa, né? Lá na frente ele vai ter uma redução de custo, né? Porque infelizmente, como já foi dito, a questão de
da criminalidade, ela é contínua, ela vai continuar acontecendo. Nós não estamos numa sociedade ideal aqui, não estamos numa sociedade utópica, isso aqui é a realidade, as coisas acontecem, nesse momento estão acontecendo, certo? Então a gente tem que procurar, logicamente, se unir, somar esforços e procurar o melhor para todas as partes, seja para as empresas, seja para os empregados, seja para a comunidade de um modo geral, para que todos tenham paz, tenham segurança e acabe-se com essa sensação de insegurança que se cria na comunidade, certo? É fato que os índices de roubo de um modo geral aumentaram aqui no município de Itapetinga, isso é fato, não se pode esconder fatos, certo? Mas as polícias de um modo geral estão trabalhando, estão prendendo, né? De janeiro a junho, por exemplo, a Polícia Militar aqui da Itapetinga já prendeu mais de 1.000 pessoas. São quase 5 pessoas por dia na região do 20º Batalhão. Todo dia, pelo menos 5 pessoas são presas, nos mais diversos delitos praticados, seja uma violência doméstica, seja um furto, seja um roubo, mais diversos delitos. E isso é o nosso trabalho. A gente visa proporcionar segurança. Nosso trabalho é policiamento preventivo. Sabemos que é difícil fazer policiamento preventivo, mas quando acontece o crime, a gente está aqui para atuar, certo? Então, agradeço o convite, né, em nome da doutora Sueli, que foi ao batalhão pessoalmente, né, com seu pessoal lá, o Luiz, a doutora Alessandra, né, agradecemos o convite. A Polícia Militar está aberta às sugestões, está aberta às críticas, né? Estamos abertos assim porque também somos humanos e podemos errar. E mesmo no erro, a gente sabe que a gente tem que procurar uma solução importante. E é com a participação da comunidade que a gente pode chegar a esse denominador. Tá? Fica a lembrança para todos os presentes, para a comunidade em geral, que ajudem as polícias. E como ajudar a polícia? Denuncie. Denuncie. Tem canais de comunicação na internet, tem canais de comunicação via telefone, por escrito, diversos canais. Disque denúncia, diretamente às polícias civil e militar, contribua para que a gente possa chegar aos infratores da lei e prendê-los. Somente assim facilita que a comunidade participe, interaja e as polícias possam exercer o seu papel. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos, estamos à disposição de todos. Quero abrir a palavra agora para o delegado Dr. Aguinaldo Nogueira Ramos. Primeiramente, meu boa tarde ao presidente Nery, meus cumprimentos ao capitão Ramos, cumprimento todos os policiais aqui presentes, comandante Catarina, os demais, presidente Sueli, todas as pessoas aqui presentes. Agradecer o convite de poder participar aqui desse debate aqui, né? E trazer um pouquinho para vocês aqui o que é feito em relação a essa onda. Essa onda realmente é uma onda. Vamos deixar esclarecer bem as coisas aqui, né? A Polícia Civil, Polícia Militar é um contexto da sociedade. A sociedade está violenta, infelizmente acontecem casos, aumentos de crimes em determinados setores. As polícias, elas atuam depois que os casos acontecem. Os casos acontecem, aumenta roubo a banco, aumenta roubo a posto de gasolina, vai lá a polícia e vamos trabalhar em cima para tentar diminuir isso aí. Eu quero deixar bem claro para a presidente Sueli que a gente está ciente da fragilidade desses profissionais, né? Eles ficam expostos à ação dos criminosos, até pela situação do comércio em si, mexe com dinheiro vivo. Então, logo que esses fatos começam a ocorrer, a prioridade da Polícia Civil e a prioridade da Polícia Militar, que eu estou aqui para dar o testemunho, o trabalho que é feito pela Polícia Militar, é imediatamente promover ações para estancar essa situação. É o que nós estamos vendo agora, né? Realmente houve aí um aumento no mês de maio, de junho, aí tivemos aí, que eu tenho anotado ali, que foi instaurado pela minha delegacia, que eu sou responsável pela investigação dos roubos de postos de combustíveis, tivemos 13 inquéritos instaurados, fora os casos que a Polícia Militar fez flagrantes. Desses casos foram esclarecidos 4, né?
e os outros seguem a investigação. Então a gente espera aí que nos próximos 30, 60 dias aí esteja já nos patamares normais, né, e aceitáveis. Lógico, como falou o capitão, nunca vai zerar isso aí, é impossível, né? Nós vivemos uma sociedade dinâmica. E conforme o Felipe lá falou, a Quinta Pinga é diferente. Aqui não são um grupo só que age, são vários indivíduos, motoqueiro, é viciado em droga, é desempregado, é numa situação aí que, entendeu? Não é só um determinado grupo que age no roubo de poço aqui. É diferente de Sorocaba. Aqui é essa molecada que é mais difícil até de prender, falar bem a verdade. Porque eles param, eles migram de furto para roubo, de roubo para furto. Teve um pessoal que a Polícia Militar prendeu em flagrante semana passada aí, do posto de gasolina, quatro caras. 2 deles nós tínhamos estado na casa deles, fazia uns 15 dias fazendo uma busca. Então vocês veem que o trabalho está sendo feito, a prioridade é a gente zerar esse tipo de ocorrência, que não vai acontecer, é difícil. Tivemos um caso a semana passada, mas o trabalho está sendo feito e eu sou testemunha aqui do empenho dos meus policiais, da Polícia Militar. Os frentistas podem ficar tranquilos que é prioridade para a gente esclarecer isso aí. E de uma certa maneira procurar não zerar, mas pelo menos deixar em níveis aceitáveis. Eu agradeço o convite de vir aqui expor para vocês, me coloco à disposição da senhora lá, a senhora pode ir lá na delegacia, acompanhar o nosso trabalho lá, é um prazer que a gente tem, entendeu? Até para tranquilizar a categoria, e a categoria saber que a gente está aí trabalhando, não fica registrado o boletim de ocorrência, estourado em inquérito policial. A gente pede para os policiais qualquer informação que haja com relação a possíveis autores de posse de gasolina, a gente já representa na justiça, procura mandar de busca, prisão temporária e tudo mais, tá? É uma onda que vai passar, como pode novamente daqui 2, 3 meses surgir mais 2, 3 indivíduos aí, começa a fazer de novo esse tipo de roubo. Acontece. Polícia novamente vai atrás, vai trabalhar para voltar a níveis aceitáveis, o pessoal poder trabalhar com certa segurança, tá certo? Obrigado do convite, estão todos convidados a comparecer na DIG lá, para conversar com a gente, precisar de nós lá, estamos à disposição, e obrigado a atenção que vocês me deram, muito obrigado, tá bom? Quero abrir a discussão aqui, dar a palavra aqui para o vereador Eduardo Prando. Mas eu sou apaixonado pelo direito penal. Eu vejo que o maior problema da nossa sociedade hoje está na corrente majoritária, né, que é do Código Penal, que se chama o garantismo penal, que tutela o bem jurídico mais importante do indivíduo, que é um deles, a liberdade. Ou seja, o bandido hoje tem mais liberdade do que nós, entes sociais. Nós estamos presos em casas pequenas, como se fossem fortalezas hoje, cercadas de grades, tudo por conta da deficiência do nosso Código Penal de 1942. É inegável a eficiência do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil na resolução dos casos, mas você veja bem, com a deficiência do nosso Código Penal, a nossa sociedade, ela desacredita que o bandido vai cumprir ou vai ser punido. Com isso, vê o problema no trabalho da Polícia Militar. Porque as rondas ostensivas e o trabalho da Polícia Militar, geralmente ela é diagramada e feito o trabalho, se o senhor pode me corrigir, isso escutei do capitão numa audiência, com o registro de ocorrências. Ou seja, se o cidadão não registra a ocorrência, o comandante não pode disciplinar as suas equipes nas rondas ostensivas nos lugares mais críticos. Não é assim, capitão? Não é? Então, as pessoas não fazem o boletim de ocorrência por descrédito de que aquilo vai realmente punir o bandido. Porque as pessoas ficam desacreditadas, não é? Porque veem o bandido assaltar,
a polícia militar prender, a polícia civil investigar, resolver o caso, mandar o inquérito para a promotoria, a justiça julgar, prende o sujeito, a cadeia é uma maravilha. Tem comida da melhor do que o sujeito que está na roça comendo arroz com ovo, certo? Ainda o sujeito pega e reclama do Marmitex que vem, antigamente era da Coesp, agora nem sei mais o que é. Mas vem o bandeco ali da Coesp, ali vem arroz bom, feijão bom, vem frango assado, e eles ainda reclamam ainda, não é? Toma 4 banhos por dia, um sistema penitenciário falido, não é? Onde as pessoas não entender que ganham pouco, acabam beneficiando bandidos, levando porcaria para dentro da penitenciária. Ou seja, leis frágeis, um código penal ultrapassado, e que na verdade eu fui expulso por 3 faculdades de direito por debater demais com o professor, porque eu não gosto de professor de direito penal que se acha maravilhoso. Infelizmente eu já li bastante Jacobs, Hans, bastante doutrinadores, e eu não gosto do garantismo penal. Para mim é regime diferenciado do inimigo. Como a Bíblia, peca quem conhece a lei. Você conheceu a lei e pecou conscientemente, você paga pelo erro. Então para mim é regime diferenciado do inimigo. O sujeito foi preso, pagou, não deve nada para a sociedade, é reintegrado ao seio da sociedade, ele tem que levar uma vida correta, porque se ele reincidir, daí ele é tratado como animal, daí é buraco, é pena pesada, tem que puxar bola de ferro e abrir estrada, abrir valeta, entendeu? É trabalhar pesado, não ficar feito só falta mordomo no presídio, meu Deus do céu, entendeu? Por isso você vê aí no Facebook hoje em dia o sujeito querendo cometer crime para voltar para a cadeia, porque lá está melhor do que aqui fora. Aqui é difícil trabalhar, né? E nós, enquanto sociedade, o que nós podemos fazer? Nós, a nível municipal, nós não podemos legislar direito penal, não é? Mas nós vemos na questão da Câmara, nós vamos além, não é? Poderíamos ter câmeras inteligentes, como foi proposto, mas ligadas diretamente com a central que nós tínhamos antes aqui funcionando, não é? Creio que não funciona mais, né, capitão? Né? Foi trocado pela municipalidade a nossa folha, isso há mais de 10 anos atrás, a nossa folha de pagamento municipal foi trocada com um banco que deu, com a quantidade de câmeras para a municipalidade, foi feita uma central de monitoramento, né? Câmeras ultrapassadas. Quantas ocorrências nós vimos na Campos Sales, assalto de lotérica, onde aparece na nossa TV na TV que é na nossa cidade, aparece lá, você não consegue identificar nem a cor da roupa do indivíduo, nem se a moto era Yamaha ou era Honda, muito menos os traços da face da pessoa, não é? Então nós precisamos de mecanismos mais inteligentes, mais eficientes, ligados com a central e realmente com a contribuição dos donos de postos e com a municipalidade, cada um com a sua contrapartida, porque é iminente e gritante o anseio da sociedade por segurança. E na verdade a polícia militar, a polícia civil cumprem muito mais do que eles conseguem. Porque outro dia eu entrei na delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência com uma senhora do sítio. Eu estava sentado, o sujeito, o escrivão, lavrou ali o boletim, demorou uma eternidade para passar da memória para o computador, para a impressora. A hora que a impressora começou a funcionar, eu quase tive um infarto, porque é aquela coisa que é mais velho do que a onça, né? Quer dizer, eles estão desaparelhados, computadores ruins, impressoras ruins, carros, viaturas ruins, falta de policiais, e os nossos governos estão fazendo cada vez mais contingenciamentos de verbas. Ao invés deles cortarem cartões corporativos, onde os nossos políticos vão tomar vinho importado na Europa, eles cortam no que é de extrema necessidade da nossa sociedade. Então acho que a gente consegue realmente fazer a nível municipal ações práticas, mas nós vamos continuar enxugando gelo, enquanto não mudar o nosso Código Penal e o nosso sistema penitenciário.
Eu acho que as pessoas têm que ser punidas severamente. Não querem viver em sociedade, não devem viver em sociedade. Tem que ser punido realmente, porque senão vai estar sempre a policial militar colocando o seu peito a risco, os bandidos cada vez com armas mais potentes, não é? A polícia civil sempre fazendo o seu trabalho, mesmo não estando devidamente amparada pelo Estado, não é? Com falta de contingente, com falta de equipamento, e a sociedade sempre na vulnerabilidade, né? Esse é o meu desabafo, que a gente não aguenta mais viver nessa situação. Realmente são trabalhadores pagando um preço alto para estar trabalhando, policiais e policiais civis pagando um preço alto porque são cobrados pela sociedade, né? Não são devidamente aparelhados pelo Estado, como deveriam ser amparados, e nós, cidadãos, vivemos no meio de uma guerra civil, praticamente, né? A polícia prende hoje, a justiça solta amanhã, porque a lei realmente é falha. Desculpe o desabafo, muito obrigado, a atenção de todos vocês. Está aberta a discussão. Eu queria falar um pouquinho, queria agradecer aí a presença de todos. Acho que muito importante a presença aqui da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos sindicatos. Acho que é um assunto importante para ser discutido. Eu mesmo aprendi muito nessa audiência. O sindicato também apresentou algumas leis que deram certo na cidade de Sorocaba, importante para a gente estudar aqui na Câmara Municipal, para a gente colocar, para a gente implantar aqui. Acho que isso é muito importante. E a Câmara Municipal está aberta. A Câmara é do povo. Fica um pouquinho longe, que as pessoas às vezes a Câmara Municipal, quando era no centro, era mais frequentado. Hoje a gente tem esse problema, mas o importante é a gente estar reunido aqui discutindo um assunto tão sério, que são trabalhadores que têm família, muito, como falou muito bem aqui a psicóloga. Então esse trabalho aqui hoje de colocar Polícia Militar, Polícia Civil, sindicato, então as pessoas, a gente conversando, discutindo esse assunto, foi muito importante. Eu quero estudar algumas leis aqui, quero até pedir para o Eduardo Prando assinar comigo esse projeto de lei. O que a gente fizer para melhorar para essas pessoas que trabalham aí, acho que é muito importante. Acho que a gente está aqui, fomos eleitos para o povo espera isso da gente, que a gente faça alguma coisa, que a gente trabalhe. Então estou muito feliz aqui hoje por poder participar dessa audiência pública, e o que precisar da Câmara Municipal de mim, estou aí à disposição ao sindicato. Vamos conversar, vamos colocar essa lei aí, que é muito importante, porque se deu certo para Sorocaba, tem que dar certo aqui para Itapetininga também. Muito obrigado a todos, está encerrada a audiência.